Começou. Boa noite, gente. Meu nome é Jéssica e eu, como presidente da Liga, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui em mais uma palestra que nós estamos realizando. Gostaria de agradecer a todos os membros que permitiram que a gente realizasse mais um evento. Agradecer ao professor Marcelo, que é o coordenador do nosso curso, a toda a equipe de extensão da faculdade, a professora Wilce, que é a coordenadora da nossa liga. Agradecer a doutora Glória também, que se disponibilizou a estar aqui hoje, a falar sobre o tema que é o mercado da odontologia hospitalar, né? Que é um tema muito importante para a gente saber, para a gente desenvolver. Agora eu vou passar a palavra para a vice, que é a Letícia. Boa noite, pessoal. Eu sou a vice-presidente da Liga de Odonto Hospitalar da Unifenas. Como a Jéssica já disse, agradecer imensamente todo mundo que proporcionou para a gente estar todo mundo junto aqui hoje. Nosso muito obrigada, Glória, por se disponibilizar para dar essa palestra para a gente. Vou passar alguns recadinhos, que vai ser o seguinte: ao final da palestra, a gente vai disponibilizar um link para que vocês possam preencher para ter o recebimento do formulário, para contar as horas, né, da palestra. Depois, posteriormente, nós vamos estar enviando o link do certificado para vocês por e-mail. Tá bom? Vou passar a palavra para a Wilce. E só mais um recadinho: qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar mensagem no chat para a gente, que a gente passa para a Glória responder no final da palestra. Também pode mandar no nosso Instagram, e também segue a gente lá e posta a fotinha da palestra para ajudar a gente a divulgar também. Vou passar a palavra agora para a Wilce, que é a coordenadora da nossa liga. Boa noite, meu nome é Wilson, coordenadora da Liga de Odonto Hospitalar. Queria agradecer, como as meninas já falaram, ao professor Bertocco, que não mede esforços, né, para que tudo aconteça. Aos integrantes da Liga, que eu não posso falar nada, porque eu sou extremamente grata a eles que vão atrás de tudo, eles que correm atrás de tudo, tudo acontece, porque esses meninos ficam o tempo todo em favor da Liga. Queria agradecer muito a professora doutora Glória pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil. Acordou hoje 4h30 da manhã, né? Para poder ter um tempinho para a gente aqui. Eu sei que vai ser extremamente proveitosa a palestra. Então, agradecer a todo mundo, aos nossos alunos que estão presentes aqui, aos alunos da professora Glória também, né? Que tem bastante gente aqui. E boa palestra para todo mundo. Obrigada, professora. Boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês, né? Que bom falar de um tema que eu gosto tanto, que é a odontologia hospitalar. Então, eu sou Glória Pimenta, moro em João Pessoa, na Paraíba. Sou dentista há 25 anos, apaixonada pela odontologia e, mais especificamente, pela odontologia para pacientes com necessidades especiais e também pela odontologia hospitalar. Então, quando o Kellyson me chamou, eu fiquei extremamente honrada, né? Os meninos disseram que viram minha palestra aí no YouTube, enfim. É muito bom poder compartilhar e eu acho que se teve uma coisa boa que aconteceu nesse ano de 2020, foi esse encurtamento de distâncias. A gente estava conversando agora há pouco sobre as nossas cidades, sobre os nossos serviços e, infelizmente, as coisas são bem parecidas, infelizmente, porque a gente queria que fosse diferente. E talvez por isso seja tão satisfatório para mim ter acordado de madrugada para dar tempo de fazer o que eu tinha para fazer e estar hoje com vocês aqui. Então, muito obrigada, Wilson, Letícia, Jéssica, Kellyson, pela oportunidade, né, de eu estar aqui compartilhando com vocês hoje um pouquinho do meu dia a dia de hospital. Eu projeto, agora só vou pedir a ajuda das meninas com a plataforma, eu projeto agora, tudo certo? Pode projetar já. Obrigada, então, viu? Nada. E, pessoal, daqui a pouquinho eu já não vou mais ver vocês, eu fico só na minha telinha vendo. Eu projetei uma aula onde eu possa falar um pouquinho do que é odontologia hospitalar, desmistificar a questão da odontologia hospitalar vinculada apenas à UTI. A UTI é uma das áreas da odontologia hospitalar. E falar para vocês que, como eu falei agora há pouco, infelizmente as nossas situações são parecidas, porque ainda tem muito pouco serviço funcionando no país. O que, por outro lado, é bom, não é? Porque significa que a gente tem mercado de trabalho para vocês,
que estão ainda na graduação ou que acabaram de formar ou que já estão formados há muito tempo, porque as pessoas continuam adoecendo, os hospitais continuam lotados, a Covid veio para piorar muito mais essa situação. Então, a gente que é da UH nunca trabalhou tanto quanto agora na pandemia, e isso abriu muitas portas, e é justamente isso que eu quero conversar com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui, tá? Vamos lá. A gente vai sair aqui agora, aí qualquer dúvida a gente te passa no final, tá bom? Tá bom, vão anotando aí, e a gente vai... Obrigada, boa palestra. Obrigada. Só me falem se tá tudo certinho, se tá aparecendo para todo mundo aí. Tá sim, tudo certinho. Eu sou professora da Uniesp aqui em João Pessoa, uma faculdade que, inclusive, nós temos a disciplina de odontologia hospitalar aqui, no 8º período, e isso para a gente é uma grande honra. Os alunos, eles passam pelo hospital, eles passam pela UTI, eles passam pelo setor de oncologia, eles passam pela enfermaria, pela nefro, ou seja, lógico que numa graduação a gente não consegue formar especialistas ou habilitados, mas ao menos mostrar para os alunos de graduação o que é, né? O que é que a gente faz na odontologia hospitalar. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa palestra, pessoal, não sou patrocinada por ninguém, meu patrocínio sou eu mesma, tá? É o meu instituto, é o meu trabalho no hospital, no consultório, na universidade, nos cursos de pós. Eu sou essa pessoa que vos fala, que trabalha praticamente 18 horas por dia, porque eu não aceito quando as pessoas colocam a odontologia como esse gatinho, a odontologia como uma paramedicina. Eu não fiz odontologia porque não passei para medicina. Eu sempre quis ser dentista, por isso eu me dedico tanto ao que eu faço. Então, eu enxergo a odontologia como esse tigre, eu enxergo a odontologia como uma profissão que tem um potencial muito grande, desde que você seja bom. E não adianta eu falar que tem mercado de trabalho para quem é mais ou menos. Cara, aproveitem que vocês estão na faculdade, se dediquem, tá? Invistam em vocês, invistam em conhecimento, e só assim vocês vão ter mercado de trabalho em qualquer área. Lógico que eu vou falar da minha, né? Se você me pedir hoje para falar de ortodontia, de implante, eu não sei absolutamente nada. Na verdade, eu não sei nem como molda. Mas o que a gente ama fazer, o que a gente conquista e os nossos sonhos, eles sim fazem parte, né, dessa luta diária. Então, embora as pessoas digam, você acordou 4h30 para estar, sim, eu acordei 4h30, passei a manhã atendendo em domicílio, passei a tarde trabalhando e agora eu estou com vocês, porque esse é o meu desafio de todos os dias, porque eu tenho um foco, né? E é isso que eu sugiro para vocês. Se vocês querem ter um lugar no mercado de trabalho, foquem. Eu sei que para quem é aluno de graduação, de repente você está cursando orto, prótese, implante, pacientes especiais, clínica, dentística, endo. É muito difícil você saber o que você quer para o futuro. Muitas vezes é uma decisão que eu fiz 3 especializações e ainda, hoje eu estava brincando com um ex-aluno, ele até falou que estava inscrito, que hoje é aluno de pós-graduação, que eu ainda penso em fazer pério. Então, são 25 anos de formada, com mais 5 de graduação, são 30 anos estudando odontologia, e eu confesso para vocês que tem hora que eu digo assim, meu Deus, eu não sei de nada. Então, se a gente tem foco, se a gente sabe aonde quer chegar, fica mais fácil trilhar esse caminho, né? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês do que é a odontologia hospitalar, mostrar um pouquinho, né? Eu tenho 1h30 para falar para vocês, eu vou até marcar aqui meu tempo, para falar do que é odontologia hospitalar, para falar que a gente tem sim um retorno financeiro, lógico que a gente tem que trabalhar no que a gente gosta. Provavelmente eu não seria feliz fazendo prótese ou ortodontia, eu não sei nem moldar, tá, pessoal? Mas o retorno financeiro, ele vai ser relacionado com a tua dedicação. Quanto mais você se dedica, mais retorno financeiro você tem. E parece óbvio que é mais fácil a gente se dedicar quando a gente gosta do que a gente faz. E com isso, a gente consegue definir um nicho de mercado, tá? Odontologia é uma venda de
de serviço. Dentro da odontologia, eu tenho várias especialidades. E dentro das especialidades, eu ainda tenho os subnichos, como é o caso da odontologia hospitalar, que não é uma especialidade da odontologia, a gente faz uma habilitação na área, mas eu tenho vinculado a ela a OPNE, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais. Eu tenho a questão do laser, né, a laser terapia, que também é outra habilitação. Eu tenho a questão da habilitação em sedação, que também está bem relacionada a esse subnicho. E aí, eu vou falar para vocês de alguns subnichos hoje. Então, é a primeira coisa que eu digo, assim, escolham algo que vocês gostem, tá? Façam o que os olhos brilhem. Daí fica muito mais fácil vocês seguirem esse caminho. E algo que vocês saibam fazer bem. Logicamente que a partir do momento que você gosta, você se dedica e você começa a fazer bem. E logicamente, né, algo que as pessoas te pagariam para ter, o teu serviço. Eu tenho certeza absoluta que ninguém me pagaria para eu fazer uma dentística, uma estética, porque não é a minha área. Eu até faço muito. Eu trabalho com crianças com necessidades especiais e com odontopediatria, então, nessas áreas, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Mas eu não tenho, por exemplo, uma lente de contato, eu não sei nem como começa um laminado. E nós, no Brasil, somos muito poucos na OPNE. Somos pouco mais de 700 especialistas no Brasil inteiro. No meu estado, que é a Paraíba, nós temos apenas 10 especialistas em odontologia para pacientes com necessidades especiais. E aí, quando a gente ama muito, né? A gente se dedica de corpo e alma. E aí a gente procura pessoas. É o que eu sempre digo, são muitas as pessoas profissionais e são poucos os profissionais que são pessoas, que humanizam, que têm brilho nos olhos e que encantam. E isso é muito importante quando a gente pensa num nicho de mercado. Você pode ser tecnicamente muito bom, mas se você não for humano, se você não tocar a alma do seu paciente, talvez você seja mais um técnico, tá? Saber técnica. Então, a gente procura pessoas, né? E geralmente quem está numa palestra de odontologia hospitalar são pessoas que já têm esse lado mais humano que a odontologia procura, não tem mais espaço para profissional medíocre. Nós temos muitas faculdades no Brasil. Aliás, é o país do mundo que mais tem faculdades de odontologia. Vocês chegam no CIOSP, é um dentista batendo no outro, a gente mal respira lá dentro de tanto dentista que tem, e você tem que ser bom. Então, a gente já começa agora a plantar essa sementinha em vocês, para mudar isso na cabeça de vocês, de que fazer uma boa escultura, você tem uma boa endo, você tem um lugar garantido no mercado. Não tem, tá? Você tem que ser bom naquela endo, fazer uma endo onde o paciente não sinta, ou que sinta o mínimo de dor, porque se você tiver que fazer uma intrapulpar, não tem como, né? Mas você tem que saber microscopia, você tem que saber sedar o paciente, muitas vezes, você tem que saber farmacologia, e isso é o que é difícil em odontologia, gente, porque a técnica é impressionante, o quanto os alunos de odontologia são bons de mão, o quanto eles fazem esculturas perfeitas, mas quando vão para a prescrição, para o entender por que está fazendo aquilo, o bicho pega. Eu estava conversando agora há pouco com as meninas, antes da maioria entrar, a gente falando que na odontologia, muitas vezes, o básico é encarado como supérfluo. E eu sempre digo nas minhas aulas aos meus alunos que a base é o alicerce. A base é a base de tudo. Porque quando eu chego na odontologia hospitalar, eu preciso saber fisiologia. Eu preciso saber interpretar. Não é ler, tá? Porque ler um exame complementar, qualquer flanelinha de carro lê e diz, se eu tenho 5 de hemoglobina, eu tenho anemia. Meu esposo é engenheiro e ele sabe disso. Ele não precisa fazer odontologia ou nenhum curso da área da saúde. Mas o que implica o paciente ter uma anemia grave é o que o aluno precisa saber. Dentro da odontologia hospitalar, então vamos lá, para o nicho da OH, tá? Eu tenho um atendimento ambulatorial, eu posso ter, no hospital que eu trabalho, tem consultório montado. Vocês querem um exemplo clássico e maravilhoso disso? O HC na USP, tá? O HC na USP tem um serviço de odontologia hospitalar fantástico. Eles têm alguns consultórios onde os residentes atendem os pacientes que são encaminhados
por todas as áreas da saúde. Então, isso é odontologia hospitalar ambulatorial. Ou até mesmo assistência à beira-leito. Os meus alunos aqui na graduação, eles rodam pela nefrologia, eles fazem a beira-leito. Agora que a gente está montando o consultório dentro do hospital para fazer assistência cirúrgica, clínica, né, invasiva. Mas na hora que eu vou no leito dele e faço uma RT ou faço uma raspagem, que eu não preciso de nenhum consultório para fazer raspagem, eu estou fazendo ambulatorial dentro do hospital, tá? Muitas vezes, quando a gente fala em sedação, eu sou a louca da sedação, né? Eu sou uma das pessoas que mais estuda e trabalha com sedação aqui. Muitas vezes, quando é um paciente muito difícil, eu trabalho com sedação endovenosa, sedação profunda em ambiente hospitalar, porque eu tenho uma condição de monitorar melhor meu paciente. Eu tenho um médico anestesiologista só monitorando enquanto eu faço o procedimento odontológico, tá? O atendimento em home care, muitas vezes, hoje eu fiz 2 atendimentos de pacientes que são hospitalizados em domicílio. Então, quando a gente fala em home care, a gente fala muito em quê? Deshospitalização. E agora, na pandemia, isso aconteceu muito, porque os hospitais precisavam de leitos e os pacientes que tinham condições de serem assistidos em casa, foi montado toda uma estrutura com monitor, com oxigênio, com técnico de enfermagem, com médico passando a visita, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e dentista. Lógico, o paciente tem boca, não só dente, tem boca, tem problemas bucais que muitas vezes são responsáveis por complicações sistêmicas e o dentista precisa assistir esse paciente em domicílio. Tudo bem? O atendimento em centro cirúrgico, também com anestesia geral, onde a buco tem uma importância, assim, inclusive de entrada da odontologia no hospital. A gente tem realmente que creditar, dar todos os créditos à cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que não faz normalmente a OH, principalmente da UTI, mas que graças ao buco a gente entrou, tá? E tem também a UTI, né, que é a odontologia intensiva, que de uns 10 anos para cá tem crescido muito. E como eu comentei no início da aula, o que a gente precisa conhecer são rotinas hospitalares, tá? Porque saber fazer raspagem, saber fazer extração, saber fazer ART, a gente sabe muito bem. A nossa odontologia é muito forte, é muito boa. Agora, conhecer rotina hospitalar, olhar para o multiparâmetro e saber interpretar um traçado de um eletrocardiograma, saber o nome das coisas na UTI, saber o que é uma PICC line, saber como é feita uma traqueostomia, saber inclusive de emergências médicas. Esse final de semana nós tivemos o BLS lá na pós, e a gente sempre comenta com os alunos que na hora que a gente tem uma intercorrência, principalmente uma parada na UTI, não é o médico e a enfermeira que vai a equipe. E se eu sou equipe, eu estou junto. Então, eu tenho que saber parâmetros de suporte básico de vida. Tá? E agora a gente está brigando para que o dentista tenha acesso ao CLS, que é o avançado, porque a gente lida com pacientes críticos na UTI, certo? E aí é o que a gente chama, né, de oceano azul e oceano vermelho. Se fala muito hoje nisso quando a gente fala de atendimento domiciliar, de home care. Pouquíssimas equipes no Brasil e pouquíssimas equipes que saibam e conheçam as patologias de base, que conheçam as doenças, que conheçam farmacologia. Hoje eu fui avaliar uma senhorinha em casa e o marido dela veio com uma cesta de remédio, né? E aí colocou tudo e eu preciso saber o que é que interage com as drogas que eu uso. O dentista precisa saber pelo menos conhecer um aplicativo, né, que eu saiba colocar, porque a gente também não é o Google, então a gente tem realmente que saber e conhecer. E não dá mais para fazer odontologia dizendo assim, eu aprendi assim, né, há 25 anos atrás, há 20, mudou, gente, mudou tudo. Esse final de semana eu fui fazer um curso de farmacologia, de sedação, inclusive com um ex-orientador meu, e aí ele olhou para mim e disse assim, o que é que você está fazendo aqui, esse professor? Eu vim aprender. Disse, mas você é professora. Eu disse, eu ser professora não diz nada, ninguém sabe tudo. E aí, no meio da palestra, eu fiquei sabendo, eu aprendi que o Fenergan era um antihistamínico, agora eu sei que o Fenergan mudou de classe. Ele agora é um barbitúrico, não, é uma
agora eu nem sei mais qual é a classe dele. Então, assim, era um anti-histamínico para mim até a semana passada, tá? E aí as classes farmacológicas vão mudando, os nomes vão mudando na anatomia. Quando eu estudava anatomia, a gente falava sistema digestivo, hoje é sistema digestório, o AVC é um AVE. E aí a gente precisa se atualizar. Então, tem que sair na frente, e sair na frente significa fazer isso que vocês estão fazendo, tá? Correr atrás. Porque sem evidência científica, gente, sem evidência forte, a gente não tem raciocínio crítico, a gente não consegue acompanhar o que mudou, e aí a gente não consegue fazer odontologia baseada em evidência. E a gente passa a ser técnico, tá? Porque o cirurgião dentista, ele precisa acompanhar as evidências. E embora seja um desafio grande, a gente acredita, né, que esse desafio vai diminuindo e que a gente consiga alcançar o espaço que a nossa odontologia ela merece, tá? Então, sejam muito bem-vindos, né, a estarem fazendo a diferença na odontologia, porque quando a gente fala em contexto atual de mercado de trabalho e a gente vai avaliar o número de cirurgiões dentistas por habitante, a gente tem um número muito alto no Brasil. Significa que a gente tem que estudar para a gente ser bom, para a gente ter um lugar ao sol, né? Ou, se não, a gente vai ter que trabalhar recebendo 2, 3, 4 mil reais no serviço público, que eu não tenho nada contra, pessoal. Trabalhei 18 anos em serviço público e honro muito, né? Ninguém pode cuspir no prato, mas a gente é muito mal pago, pelo menos aqui na Paraíba, não compensa ser dentista se for só de UBS. Então, como é que a gente conquista um espaço? Como é que a gente faz um serviço diferenciado? Então, talvez essa crise da pandemia tenha nos dado a oportunidade de fazer vários cursos online, cursos gratuitos. Logicamente que a gente que é professor, que deu muita palestra, a gente teve que estudar muito para que a gente não falasse besteira, né? E sair da nossa zona de conforto. O nosso consultório é uma zona de conforto. Na hora que eu estou no meu consultório e eu acho que eu vou usar uma resina B6, eu não tenho que discutir com ninguém a cor da resina que eu vou usar. Qual o melhor material obturador para um canal, qual o melhor cimento para uma pério. Quando eu trabalho em home care ou eu trabalho no hospital, eu preciso discutir protocolos com uma equipe, não só de dentistas, uma equipe que tem médico, que tem fisioterapeuta, que tem fonoaudiólogo, que tem farmacêutico, e eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso estudar, por exemplo, para discutir com fono, eu preciso estudar disfagia. Eu preciso estudar farmacologia para discutir com a equipe qual o melhor tratamento, por exemplo, se eu detectar fungo. Se eu faço um antifúngico sistêmico local, ou se eu já peço a opinião do infectologista para tratar com a medicação endovenosa. E eu preciso saber que essa medicação endovenosa é extremamente hepatotóxica. Então, para que eu tenha mercado de trabalho, eu tenho que saber muito mais do que fazer dentes. Eu preciso enxergar, essa odontologia ela não é nem nova. Todos os meus alunos conhecem esse slide, eu amo esses macaquinhos, eu sou apaixonada por esse slide, eu boto ele em todas as minhas aulas, porque toda hora a gente tem que fechar o olho para muita coisa, fechar a boca para muita coisa, fechar o ouvido para muita coisa, porque ontem eu vi alunos meus de graduação condensando amálgama com aplicador de hidroxicálcio. Tudo bem, eu entendo que a pandemia mudou muita coisa, mas, assim, a odontologia não pode ser assim, tá? E para que eu readeque, que eu tenha essa nova visão, eu preciso estudar muito. Quando eu falo em odontologia hospitalar, eu falo de uma história muito antiga. Na odontologia, desde muito tempo atrás, nos Estados Unidos, eles trabalham com a inserção, né? Então, esse histórico, se a gente for pensar no sentido real da palavra, o pai da medicina, que era Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, ele já trabalhava com a questão do ser indissociável, da boca ser uma parte do ser humano. Eu não tenho como, a não ser que eu vá estudar anatomia de cabeça e pescoço, eu tenho como pegar, né, só a cabeça e o pescoço e estudar. Mas na hora que eu estudo odontologia e eu faço uma punção para anestesiar, eu faço a punção local, mas o meu anestésico, ele vai ser metabolizado pelo fígado, ele vai ser excretado geralmente pelo rim, e eu tenho uma ação sistêmica da droga.
Odontologia faz parte de um todo. Então, eu não tenho como ir para uma cadeira, atender meu paciente, se eu não conheço o paciente, tá? Não é saber qual dente dói, é saber quem é o meu paciente. Quais as drogas que o paciente... E isso é odontologia hospitalar, que eu faço no meu ambulatório também. Desde o Hospital Geral da Filadélfia e a American Dental Association já tem odontologia hospitalar há muito tempo nos Estados Unidos que isso acontece. Então, no Brasil, começou pela USP, depois tem a Santa Casa da Misericórdia, né? E, infelizmente, as pessoas até acreditam que a odontologia hospitalar, assim como a OPNE, tem muito de misericórdia, e não é isso, gente. A gente vive disso, tá? Então, quando a gente vai estudar a história da odontologia e vai estudar a história da medicina, a gente vê nas imagens a história da medicina, os eruditos estudando anatomia. Na história da odontologia, a gente vê esse massacre, não é? As pessoas massacrando, fazendo extrações, porque a gente via do barbeiro. Os barbeiros, que eram mais bem habilitados, eles faziam próteses, porque eles tiravam os dentes para ganhar dinheiro, então era um trabalho técnico. Até a odontologia ser entendida como ciência, isso tem rodado muito, a gente tem sofrido muito. Às vezes a gente chega no hospital com os alunos e a equipe não sabe o que é que o dentista faz lá dentro, porque os dentistas não sabem ainda o que é odontologia hospitalar. Então fica muito difícil a gente projetar isso, tá? Por isso que eu tô aqui conversando com vocês hoje, a louquinha da OH. Então, se eu não tenho ensino, eu não dissemino. Se eu não dissemino, eu não tenho atuação. Eu não tenho espaço para vocês. Por isso que nós estamos aqui, para tirar um pouquinho das dúvidas. E a odontologia hospitalar, embora esteja muito atrelada à cirurgia, ela não tem só ação terapêutica, eu faço prevenção. Então, se eu trabalho num hospital que tem oncologia e eu faço parte de uma equipe, eu tenho acesso ao oncologista ou ao radioterapeuta e eu vou saber qual a medicação que o meu paciente vai tomar. Porque, de repente, se ele vai tomar, por exemplo, um melfalano ou um 5-FU, eu, como dentista, já preciso saber que esse paciente tem 80%, 90% de chance de ter mucosite. E quantas vezes o meu paciente ele para uma quimioterapia porque está com mucosite? E aí o dentista precisa fazer laser profilaxia para diminuir a chance desse paciente vir a ter mucosite. Gente, isso é muito importante. Na hora que você consegue reduzir ou pelo menos minimizar o grau de mucosite que o teu paciente vai ter, você passa a ser respeitada pela equipe. Isso é inserção em mercado de trabalho. Então eu faço prevenção. Eu faço prevenção de cárie em UTI, sim. Eu evidencio biofilme em UTI pediátrica e eu mostro à equipe de enfermagem que se aquele biofilme não for removido, principalmente em crianças neuropatas que ficam meses no hospital, eu vou ter mancha branca ativa e eu vou ter lesão de cárie cavitada. E por que não trabalhar com cariostático em UTI? Quem disse que cariostático é só para consultório, gente? Quem disse que verniz fluoretado é só para consultório? A gente só escuta falar em PAV, né? Em PAV, que eu vou falar em PAV, tem que falar em PAV. Não tem como falar em UTI e não falar em PAV, né? Mas, enfim, quantas vezes ontem, hoje é segunda, não, domingo, eu estava com as alunas e o médico não queria que a gente... Enfim, né? Entramos na UTI com as alunas da habilitação. O paciente tinha candidose em orofaringe, aquilo subindo, eu cheguei para o médico... E fui, apesar de lá eu não ser da equipe, né, eu estava como preceptora com os alunos, e aí depois o médico veio, o médico que não queria que a gente entrasse, depois veio discutir casos com a gente, porque ele sabe que se aquela candidose não for tratada, o paciente vai evoluir para uma sepse fúngica, mas quem tem que diagnosticar em boca somos nós, dentistas. É isso que a gente precisa deixar claro, que nós não estamos na UTI para limpar a boca. A gente até pode limpar, né? Tem alguns casos aí que eu vou mostrar para vocês que não dá para eu delegar para a equipe técnica. Mas o dentista na UTI, na verdade, no hospital, ele faz ações preventivas, diagnósticas, terapêuticas e paliativas também, tá? Inseridas no contexto de atuação de uma equipe multi. Então, como eu já falei para vocês, a odontologia hospitalar, ela entrou pela cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Depois viemos nós, da OPNE, né? E hoje a gente fala
muitos dos procedimentos de baixa complexidade, como raspagem, como profilaxia, como ART. Então, procedimentos simples, mas executados dentro de um hospital. Então, essa é a definição que está no livro do professor Paulo Santos e Luiz Alberto, que são dois grandes nomes, que eu tenho a grande honra de ser amiga deles. Para mim, assim, nomes importantíssimos na odontologia hospitalar, os melhores livros que nós temos são deles, e são, para mim, acho que os autores que mais escrevem artigos, eles respiram ciência. O professor Paulo Santos é da USP, Bauru, e o professor Luiz Alberto, do HC, né, USP São Paulo. E o que a gente fala de complexidade não são relacionados aos procedimentos odontológicos em si, mas ao conhecimento do ambiente de hospital, a conhecer multiparâmetro, a saber como aspirar o paciente, saber o que é uma bomba de infusão contínua, saber o que é um catéter, saber aspectos relacionados ao ambiente, à rotina do hospital. Isso aqui para a gente é difícil. Eu estava conversando com as meninas agora e elas falaram que vocês não têm a disciplina de odontologia hospitalar. Então, se vocês não têm a disciplina, como é que vocês rodam dentro de um hospital? Como é que vocês conhecem rotinas hospitalares? Como é que vocês sabem que isso daqui é uma BIC, é uma bomba de infusão contínua? Como é que vocês vão conhecer drogas usadas em hospital? Como é que vocês vão saber como é difícil nós, da odontologia, fazermos parte de uma equipe e discutir o caso com essa equipe? Porque na hora que eu enxergo a candidose, não é só eu enxergar e saber o que é. Eu vou ter que propor um tratamento para uma equipe formada por médico, por dentista, por farmacêutico, por psicólogo, tá? Então, isso é o que me parece ser difícil, além, né, da abordagem, como é que eu enxergo, como é que eu consigo acesso a essa boca. Essa foto é do professor Paulo, Alexandre Miranda, de Brasília, outro grande nome da OH, que eu também tenho uma grande honra de ser amiga. Eu aqui da Paraíba, gente, eu sou articulada com o povo top aí do Brasil, graças a Deus, com esse meu jeito doido de ser. Eu fico amiga de um monte de gente, e isso me traz muito aprendizado no meu dia a dia. Então, assim, professor Alexandre, ele trabalha no Círio de Brasília. Então, eu tenho esse dispositivo lá, que é fantástico, mas é difícil para um dentista articular e chegar em boca. Concordam? Como é que eu higienizo uma língua, uma mucosa? Como é que eu examino esse paciente? Então, o nosso dia a dia de hospital público, eu vou mostrar para vocês, porque o que é que acontece? Vários artigos já associam a PAV, que é uma pneumonia nosocomial, ou seja, uma pneumonia que obrigatoriamente ela acontece dentro do hospital. Quando a gente pensa em nosocômio, a gente fala, associa com o hospital, tá? E essa pneumonia, ela é diferente de uma pneumonia comunitária. É uma pneumonia que acontece dentro do hospital. E isso é muito associado a uma complexidade da microbiota bucal. Beleza? Tá? Como é que eu limpo essa boca? Como é que eu oriento uma equipe técnica a limpar essa boca? Porque eu tenho, abscessos, como é que eu dreno um abscesso bucal? Tá? Eu já vi paciente morrer por foco odontogênico, pessoal. O paciente tem um abscesso, esse abscesso evolui para uma angina, evolui para uma mediastinite e evolui para um óbito. E aí, como é que eu faço uma expansão e como é que eu acesso? Essa foto foi antes da pandemia, tá, pessoal? Por isso que eu ainda estou sem face shield. Também é muito difícil a gente atender e fotografar, até porque a gente não pode nem fotografar dentro de UTI. Quando a gente faz parte do hospital, a gente consegue, mas quando a gente, domingo mesmo, a gente tinha vários casos, mas eu estava lá como preceptora, a gente não pode fotografar, tá? Então, é um pouquinho mais difícil. Mas como é difícil a gente acessar, e aí aqui, a gente identificar e ver, será que isso é biofilme? Será que isso é candidose? Eu tenho condições de fazer uma citologia esfoliativa? Se eu tenho, beleza, consegui ver as hifazinhas lá do fungo? Beleza, identifiquei, é uma candidose. E aí? Eu posso fazer terapia fotodinâmica? Será que o dentista sabe qual a concentração do azul de metileno que ele vai usar? Se ele sabe a concentração, será que ele sabe quanto tempo eu tenho que esperar para que esse azul de metileno penetre, né, e faça uma fotossensibilização para depois eu irradiar?
Então, tudo isso é o que é um pouquinho mais difícil na odontologia hospitalar, porque eu sei que se a paciente está traqueostomizada, eu tenho chance de ter PAVI. Então, além de eu conhecer a patologia, eu tenho que saber tratar. E mesmo assim, se uma paciente ela é uma paciente crítica, imunossuprimida, aqui eu tenho que obrigatoriamente sugerir e prescrever, tá? E quem prescreve sou eu, dentista, não é o médico plantonista, sou eu que prescrevo uma droga, tá? Um antifúngico sistêmico. E dependendo dos sítios que eu tenha, aí eu tenho que conversar com o infectologista para entrar com um antifúngico endovenoso. Então, tudo isso é o nosso dia a dia, é o saber entrar. Não sou eu que manipulo os equipamentos. Os equipamentos são médicos, mas eu preciso conhecer, eu preciso conversar com o monitor multiparamétrico para que eu saiba qual está a saturação, qual está a frequência cardíaca, a frequência respiratória. O paciente, muitas vezes, ele está inconsciente, ele está sedado, quem me diz é o monitor. E aí, é dentro da UTI ou dentro do centro cirúrgico que eu faço pério, dentística, endo, pediatria, não só procedimentos cruentos, mas para fazer odontologia em hospital, eu preciso conhecer farmacologia, exames complementares, rotina hospitalar, para que eu tenha um lugar no mercado de trabalho. E eu tenho, sim, esse lugar garantido, tá? Gente, não tem como. A odontologia hospitalar tem lugar no mercado de trabalho. Infelizmente, a gente sai da faculdade assim, implante, orto, prótese, sabe? É aquilo, né? É como se a odontologia hospitalar não existisse. E aí, como é que a gente empreende? Como é que eu tenho uma equipe de hospital? Como é que eu monto, eu organizo, eu tenho pessoas trabalhando? Então, eu fui para Brasília o ano passado fazer um curso chamado Projeto MDC. Estou fazendo agora de novo o mesmo curso online com Danilo Fialho, que eu amo de paixão, que é um curso para quem quer empreender em home care e em odontologia hospitalar. Então, eu aprendi muito com relação a impostos, essas coisas que a gente não sabe, vender serviço, codificação em hospital, gerenciamento de códigos, como a gente cobra. E outra coisa que é muito importante que a gente entenda na odontologia hospitalar, no seu sentido mais amplo, tá? Domiciliar, centro cirúrgico, UTI, é que a gente tem essas praias lindas, esses coqueiros que são iguais, tá? Quem quiser vir conhecer minha cidade, é uma cidade a mais linda do Brasil, não, mas é muito linda. João Pessoa é maravilhosa. E, às vezes, o que parece igual, o mesmo paciente, a mesma patologia, a gente tem pacientes totalmente diferentes. E a gente precisa saber pesar o que é necessário e o que é oportuno. Muitas vezes, a gente tem uma boca que eu tenho necessidade de extrair todos os dentes, mas eu só consigo extrair um, por causa da condição do paciente, tá? Então, vamos lá. Dentro do hospital, a gente tem lacunas, a gente tem oportunidades, que vão desde a profilaxia. Será que eu preciso limpar a boca? Tá em vermelho justamente porque não é uma atribuição do dentista. O dentista, ele precisa orientar e supervisionar a equipe técnica, mas vocês vão ver alguns casos que a gente precisa realmente fazer. Não dá para eu atribuir. Mas eu tenho que ver se o paciente está de prótese, se ele usa aparelho. Muitas vezes o paciente, principalmente pacientes de UTIs de trauma, de hospitais de trauma, o aparelho, ele provoca, né, além de acumular muito mais biofilme, ele provoca danos, muito mais lesões. E nós temos que tirar os aparelhos, as próteses, detectar, fazer biópsia. Então, quantas vezes a gente já se deparou com câncer, com lesões malignas em boca, reduzir ou eliminar focos infecciosos, solicitar e interpretar exames complementares, adequar meio, instalar placas protetoras. A tese do doutorado de uma grande amiga minha foi sobre a avulsão, né? A professora Ana Karina, que é minha dupla de vida, a tese do doutorado dela foi sobre a avulsão durante a intubação. E na hora que avulsiona um dente, eu tenho que ter um dentista para reimplantar. O médico, ele não sabe reimplantar, ele pode até conseguir colocar o dente de volta, mas ele não sabe fazer a contenção. E aí o dentista precisa estar no hospital, tá? Então, a gente tem também condicionamento bucal na onco, biópsias, terapia fotobiomoduladora, quer seja a antimicrobiana, que é a PDT, ou o próprio laser na oncologia,
melhorar a qualidade de vida. Então, assim, são muitas e muitas funções do dentista, não só na UTI, como eu já falei, mas principalmente conhecer o paciente crítico, saber, não é, o que um paciente com uma hepatopata, saber conhecer cascata de coagulação, saber as intercorrências, né, de um paciente com diabetes, um paciente oncológico, um paciente com doença renal crônica, saber o que essas doenças elas trazem para a odontologia, até mesmo com relação às alterações salivares. E quando eu examino um paciente como esse, com ressecamento de boca como esse, o mínimo que eu posso fazer é prescrever um substituto salivar, porque eu sei que a doença de base dele, que é uma diabetes, vai levar a uma menor resistência imunológica e a uma maior chance de ter infecções oportunistas na boca. Então, isso é odontologia hospitalar. Não é só limpar essa boca, é saber com que limpar e como limpar. Tá? É conhecer sobre ardência, inclusive correlacionar uma candidose a uma sepse, porque aqui eu já sei que eu tenho que fazer uma intervenção sistêmica, com medicações sistêmicas, não é só remover com a espátulazinha. Conhecer meu paciente, se é um paciente consciente, inconsciente, se a família vai participar, a quem é que eu delego as funções, isso é muito importante no atendimento domiciliar. Hoje eu estava, inclusive, conversando com a família e você percebe que existe uma alteração de toda a família. A gente começa a conhecer o dia a dia dos nossos pacientes e quem é que vai manter o trabalho feito por nós. Então, assim, quando eu prescrevo um substituto salivar, quando eu prescrevo uma substância para lubrificação de lábio, qual substância química eu vou usar? As pessoas falam muito da clorexidina, mas eu tenho N substâncias. Dentre essas, qual a mais indicada para aquele caso? E de quanto em quanto tempo ela vai ser usada? Então, assim, eu tenho uma aula só de substâncias químicas auxiliares, para vocês verem a importância disso. E não é só a ação química, como é que eu higienizo? Então, eu preciso preparar a equipe técnica do hospital ou do domicílio, ou seja, quem vai manter o trabalho feito para que eu consiga evitar essa infecção cruzada. E aí eu me deparo com bocas como essa, não adianta eu jogar clorexidina aí, gente. Eu preciso muito mais. Eu preciso desbridar isso. Eu preciso entender que isso é uma necrose, atuar para ter uma superfície que possa receber a substância química. Ou um caso como esse, que aqui eu inclusive vejo a marca do tubo, ó. Eu tenho que saber que eu preciso usar um creme de barreira. Mas, infelizmente, o dentista não sabe o que é creme de barreira. E aí, pegam dentistas que não têm a menor noção do que é odontologia hospitalar e colocam para trabalhar dentro de uma UTI. E sabe o que é que acontece? Queima a odontologia. Porque eu passo a ter um dentista que não sabe o que é uma pancitopenia e está dentro da UTI trabalhando, limpando boca, sem nem saber como limpar. E, infelizmente, queima, detona mercado de trabalho, porque a gente passa a ser conhecido, né, como dentista limpador de boca. Isso é charlatanismo. Não dá para adivinhar qual é a doença de base, eu preciso conhecer patologia, fisiologia, farmacologia, para que eu possa atuar no hospital. Então, isso, mas eu quero ganhar dinheiro, ganha. Você tem um atendimento diferenciado. O valor da nossa hora, ele é totalmente diferente quando eu trabalho em domicílio ou em hospital. O valor dos nossos procedimentos, essa abordagem, ela tem que ser individualizada. Eu não tenho protocolos, eu não tenho como seguir uma receita de bolo, não existem receitas de bolo. A legislação, ela já me dá suporte. A Lei 5.081 já me mostra que eu posso atuar, eu prescrevo, eu evoluo. Eu sou prescritora de qualquer droga na UTI ou no hospital. Então, tá lá no meu artigo 18, capítulo 9, artigo 19. Então, internar, assistir pacientes em hospitais públicos e privados é competência da odontologia. E eu preciso entender dessa competência, eu preciso conhecer o tubo, eu preciso saber como é que acontece uma PAV, eu preciso saber o que é um cuff, eu preciso saber usar um cuffômetro, eu preciso saber aspirar um paciente, porque desde 2010 a ANS ela coloca como requisitos mínimos a presença do dentista na UTI,
mas é a presença ativa do dentista, tá? É um dentista atuante, é um dentista que participe da equipe, não é um dentista que limpe boca. Porque eu tenho PAV, né? Que é uma pneumonia associada à ventilação, a um tubo ou uma cânula de traqueostomia. Para isso, não é só eu chegar lá, pegar uma clorexidinazinha e fingir que eu estou limpando. Isso não vai reduzir PAV em lugar nenhum do mundo. E se a gente for avaliar os bundles de PAV do mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, no mundo inteiro, o dentista está lá, associado ao protocolo de prevenção, que chama bundle. Então, em todos os protocolos do mundo, tá lá a necessidade de cuidado bucal. E aí, cadê os dentistas na UTI? E além das UTIs, nós, dentistas, podemos trabalhar na CCIH, no controle de infecção hospitalar. Eu posso trabalhar no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Eu posso trabalhar na gestão, tá? Posso dirigir um hospital. Eu posso ser docente, pronto, como eu sou, né? Então, eu trabalho tanto prestando assistência no hospital, como na docência da odontologia hospitalar, como em consultorias. Nós temos vários dentistas que são consultores, inclusive relacionando aos códigos praticados pelos convênios, certo? Tem vários colegas que, além da odontologia, fazem administração hospitalar. E aí a gente passa a ampliar nossa área de atuação dentro de um hospital. A gente passa, tá aqui, ó, na UTI, centro cirúrgico, ambulatórios, e a gente vai ganhando espaços, ó, unidade de internação cirúrgica, bloco cirúrgico, na urgência, onde tem muito mais o pessoal da buco, serviço de diagnóstico, junto com a onco, muito importante, ambulatório, UTI e gestão. Por que não gestão? Sim, dentista gestor. E a gente sempre fala, né, quem paga a nossa conta é o problema na odontologia hospitalar. Então, hoje já tem vários e vários códigos que a odontologia trabalha por similaridade e a gente consegue, sim, na rede pública, quem nos paga é o Estado, né? O municipal, estadual ou federal. E na rede privada, a grande maioria do pagamento ele vem dos planos de saúde. E aí o dentista realmente precisa conhecer um pouquinho de gestão para negociar valores com o gestor. Porque o gestor ele quer saber quanto vai entrar para o hospital. Então, as operadoras de convênio ou, no caso de centro cirúrgico, quem nos paga, em 90% dos casos, são os pacientes de uma forma privada, tá? Então, a gente precisa entender que a saúde, ela não tem preço, mas ela tem um custo. Então, de repente, eu tenho uma ideia aqui, de repente, eu estou falando com vocês, vocês estão montando um monte de ideia. Bota essa ideia no papel, traça a oportunidade, né? E implanta um serviço de odontologia hospitalar. E aí, gente, é muito viável hoje em dia, em praticamente todos os estados do Brasil. Existem faltas, né, de profissionais dessa área. E aí, para começar, comece de onde você está. Comece primeiro estudando e conhecendo, né, o serviço. Como eu já falei para vocês, não é um serviço fácil, não é fácil fazer odontologia hospitalar, mas a gente precisa entender, como qualquer empresa, como qualquer consultório. E aí, na hora que eu implanto, eu posso implantar no hospital público, e aqui se articular com gestores públicos, secretário de saúde, prefeito, levar propostas, estudar o perfil do hospital, porque na hora que eu tenho um serviço de oncologia, eu tenho um serviço totalmente diferente de um hospital de trauma, que é totalmente diferente de um serviço voltado, por exemplo, para a odontologia para pacientes com necessidades especiais em centro cirúrgico. São serviços diferentes. O dentista precisa planejar e estudar uma área e levar essa proposta para o gestor, tá? Lembrem que tanto o SUS como os planos de saúde, eles são obrigados a pagar. O laser, por exemplo, ele é pago pela ANS. Agora, o dentista precisa conhecer e saber como cobrar isso junto com o gestor do hospital. E conhecer também que área física do hospital isso vai ser implantado. Se é um serviço ambulatorial, se eu posso montar o meu consultório dentro de um hospital e ali prestar um serviço para os pacientes que estão internos ou não, dentro de uma UTI,
dentro de uma enfermaria, dentro de um pronto atendimento, principalmente o pessoal da BUCO, que trabalha com fraturas, ou um atendimento domiciliar. Então, a gente tem várias áreas dentro do hospital, precisa que a população conheça essa necessidade, e aí a gente fala, comece de onde você está, tá? Lembrem que nós temos rede privada, temos a rede pública, que geralmente ela acontece por concurso, ou, infelizmente, no Brasil, por QI, e as parcerias público-privadas, principalmente as fundações, que estão crescendo muito. Só para a gente lembrar, na OH, né, nós temos o centro cirúrgico, nós temos o ambulatório, nós temos a UTI, nós temos o domiciliar, que a professora Juliana Franco, né, ela atende pacientes obesos que não cabem, pelo menos no Brasil, eles não cabem nas nossas cadeiras, e ela tem esse serviço, acho que é no Hospital de Suzano, onde ela tem toda a condição de monitorar o paciente, aqui ó, o monitor multiparamétrico, o oxigênio, o paciente provavelmente tem comorbidades associadas à obesidade, e ela faz o atendimento à beira-leito, não necessariamente numa cadeira hospitalar. Essa foto, essa menininha tem epidermólise bolhosa, e a gente fez esse atendimento em uma casa chamada Casa do Val Paiva, em Natal, onde a dentista de lá é uma grande amiga, que é Simone Norá, e ela trabalha muito com oncologia pediátrica. Então, foi antes da pandemia, eu aqui sem gorro, a minha extremamente traumatizada, e a gente trabalhando com laser. Então, a gente consegue mudar muito a vida dos pacientes que dependem do laser, porque aonde toca nessa criança vira uma bolha. Tudo que ela come na boca, ela faz uma bolha. Vocês imaginem o que essa criança sofre. Esse caso da professora Áquila Dantas, né, no laboratório ambulatório das crianças neuropatas, inclusive hoje ela está ministrando uma palestra, nem eu estou podendo assistir a dela, nem ela está na minha. Hoje a gente deu choque, ela está numa da IOP falando sobre atendimento domiciliar, e eu aqui falando de hospitalar, e a gente termina se cruzando. E esse é o nosso dia a dia, né? Crianças da oncologia que tanto se beneficiam com a nossa terapia fotobiomoduladora. Os casos de sedação profunda, não é, como eu coloquei para vocês, a importância da gente ter toda conseguir monitorar bem esse paciente, que muitas vezes deprime muito rápido, dependendo da droga que a gente faz e da dose da droga. Então, o ideal é que, se essa sedação for um planejamento para uma sedação profunda, que eu já saiba que eu tenho um contínuo de sedação e que esse paciente pode aprofundar e precisar de uma intubação, que eu já esteja no ambiente hospitalar. Então, para isso, eu levo o meu consultóriozinho portátil, instalo no ar comprimido do hospital, e aqui eu consigo trabalhar. Mais uma vez, preciso conhecer rotina, preciso conhecer um monitor multiparamétrico, preciso entender, saber ler, interpretar o que está aqui. Então, casos como dessa criança que sofreu um traumatismo, vocês vão ver a boquinha dela como estava, e fez um edema de face, fez um abscesso, a criança deixou de estudar, eu precisava fazer endo nos 4 incisivos dela, uma criança com traços de autismo, extremamente difícil, a gente tentou sedação, mas não era uma restauração. Eram 4 endos, os incisivos, endo e molar, reconstrução, e a gente optou por fazer sob sedação endovenosa, em hospital, e aí a gente faz em sessão única. Olha a diferença, pessoal, a condição de trabalho, né, dessa criança. Então, ela foi essa que ela sofreu uma pancada, fez necrose, evoluiu, e aí, como ela não deixava a mãe escovar, terminou com várias lesões cavitadas de cárie e a condição bucal piorando muito. Então, você consegue trabalhar, e é o que eu digo, a sedação ela é uma ponte, tá? Não é que a gente vai resolver o mundo com sedação, mas ajuda muito. Então, crianças com autismo de difícil comportamento, que não respondem bem à sedação oral, ó, aqui eu tô com oxigênio, ó, eu consigo oxigenar muito bem essas crianças. E são procedimentos simples, tá? Procedimentos básicos, procedimentos restauradores, não necessariamente procedimentos cirúrgicos de grande porte, mas às vezes uma extração ou outra, mas que eu consigo fazer
com muito mais excelência, tá? Quando eu não tenho tempo para condicionar essa criança. Ah, acabou aí? Não, pessoal, começou aí, porque depois eu vou condicionar, tá? Depois eu resgato essa criança para o meu consultório e eu consigo condicioná-la. Crianças com paralisia cerebral, com muita espasticidade, muito risco de broncoaspiração, a gente faz a opção pelo atendimento hospitalar. E aí, essa foto, né, com esse isolamento horroroso, mas eu mostro para vocês que a odontologia é a mesma. O isolamento, né, a dentística, a pério, tudo igual. O que eu preciso é conhecer rotina de atendimento. Até onde eu vou com sedação, quando eu começo com anestesia geral, saber as condutas pré-operatórias, saber quais exames eu vou solicitar, dependendo da patologia de base do paciente. Esses exames devem ser solicitados por nós, ou, algumas vezes, o pediatra já encaminha, já solicita para que o paciente vá para mim já levando esses exames. Não que eu não possa solicitar, só para ganhar tempo, como isso acontece também. Muitas vezes eu solicito para que o paciente vá para o anestesista já com os exames solicitados, tá? Então, vou correr aqui um pouquinho, porque eu sei que meu tempo é curto. E aí, a gente tem que saber fazer venopunção. Aqui, uma criança com autismo extremamente difícil. Não queria que o médico chegasse perto. Então, quem tem que puncionar a veia somos nós, tá? Dentistas. Aqui é o anestesista, eu puncionando a veia da criança. Essa é a Lana, que trabalha comigo, e essa é a mãe do paciente. E aí a gente consegue fazer esse trabalho realmente em equipe. E aqui no fundo, gente, um pouquinho da minha cidade linda. Esse aqui é o Hotel Tambaú e a praia de Tambaú com as piscinas naturais. E fica lá, ó, cirurgião sou eu, o anestesista, a hora, e aqui todas as regrinhas do hospital. Então, outro caso que algumas pessoas até dizem assim, mas era só um dente descido. Não, pessoal, não era um dente descido, era um odontoma e uma criança com autismo, comportamento extremamente difícil, que não respondia bem à sedação. Então, eu não tenho como aprofundar para uma cirurgia demorada, né, onde a gente precisava radiografar no meio. Olha a loja cirúrgica, então não é tirar um dentinho. Não sei porque dentista tem mania de dizer assim, dentinho, né? Restauraçãozinha, limpezinha. Não é uma limpezinha, é um procedimento cruento, que em qualquer criança causa um trauma. Então, faz no hospital, gente. Você vai fazer uma cirurgia de fimose, o médico passa 2 minutos, 3 minutos e faz no hospital. Então, por que a gente tem que passar cirurgias de 1, 2, às vezes 3 horas de cirurgia com a criança toda estabilizada, gritando, a família chorando? Então, leva para o hospital. Olha a complexidade da cirurgia. Então, realmente, a gente precisa repensar a odontologia, tá? Criança cardiopata, com síndrome de Down, com autismo, uma criança extremamente difícil, uma criança que tinha que trocar uma válvula cardíaca, estava dependendo do tratamento odontológico para evoluir. Olha a condição bucal dessa criança. Criança com risco, inclusive, de endocardite infecciosa, precisava fazer medicação endovenosa. Então, tudo isso é odontologia hospitalar. A UTI, sim, também, né? Mas isso aí também é odontologia hospitalar. Eu gosto muito de mostrar o caso de Bia, porque o sonho de Bia era colocar um aparelho ortodôntico rosa. Eu não tenho a menor ideia de como se coloca um aparelho ortodôntico, mas prometi a ela que ia colocar. É uma criança sindrômica, com deficiência intelectual grave, e confiou em mim. Aqui eu estava com a caixinha do aparelho, mostrando para ela e dizendo que a cola do aparelho ia estar no soro. E aqui o anestesista funcionando a veia dela, que ela acreditava que ia ser a cola do aparelho. E aí, no final, eu terminei colando de qualquer jeito, né? Logicamente que depois ela foi para uma ortodontista, depois já condicionada. Olha, a felicidade dela em ver esse aparelho. E aí a gente vai entrando no clima do paciente, e aí ela já no consultório, me mostrando o aparelho, já sentando na cadeira. O primeiro exame que eu fiz dela foi dentro do carro, que eu não conseguia nem tirá-la do carro. E a gente segue, não é? Construindo relacionamento com o paciente e com a família. É isso que é importante na odontologia, é amar o que a gente faz e respeitar.
né? Então, cirurgias mais complexas, aí vocês veem uma intubação nasotraqueal, e essa criança, ela tem síndrome de Moebius, é uma paciente muito difícil também, e a gente fazendo todo o procedimento cirúrgico, clínico, então a gente segue, né, com a certeza de que a gente está fazendo o melhor para o paciente. Olha, caso como esse, a criança tinha miíase na boca, pacientes com transtornos psiquiátricos, então olha essa condição bucal. Se nunca tinha ido no dentista, nós fizemos 32 extrações em uma única sessão. Olha a condição desses dentes. Então, isso é odontologia hospitalar, tá? Centro cirúrgico. Esse, inclusive, a semana passada, nós atendemos de novo esse rapaz. Inclusive, eu ainda tô cheia de mancha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Paciente esquizofrênico, surtou diante de um quadro de infecção bucal. Nós tivemos que... Essa foto já tem uns 3, 4 anos, e a semana passada nós fizemos outra. Então, é esse o nosso dia a dia de hospital. Em centro cirúrgico, né, com paciente sistemicamente complexo, que o procedimento odontológico muito fácil de ser feito, o problema é a condição sistêmica do paciente. Qual o risco que a gente tem para atender, tá? E aí, mais outro casinho. Essa estava na UTI, com foco, né, com sepse. A gente desceu a paciente para o centro cirúrgico, fez os procedimentos e a paciente saiu do quadro de sepse. Então, isso é odontologia hospitalar, tá? Fazer tratamento endodôntico em centro cirúrgico. Então, hoje, com localizador foraminal, fica tudo muito mais fácil. A gente consegue tratar com muito mais segurança. E aí, a gente chega na UTI, né? Então, o paciente de UTI, ele tem muito mais predisposição a problemas bucais. Geralmente, são pacientes que têm uma doença de base importante, não têm condições de higienizar a boca, dependem de uma equipe técnica e estão geralmente ligados a equipamentos. E para piorar um pouquinho, nós não temos pessoas dentro da UTI capacitadas para cuidar da boca desses pacientes. E aí, durante muito tempo, se falou em infecção hospitalar. Hoje, o melhor termo são infecções relacionadas à assistência em saúde, que são infecções adquiridas dentro do hospital ou, não é, no ambiente onde seja feita uma assistência em saúde. Então, essas infecções, elas aumentam, né, elas pioram o quadro sistêmico, isso gera um impacto clínico negativo, aumentam, em geral, o tempo de internação, diminuem a expectativa de vida, aumentam o custo e levam a óbito. E a presença do dentista na equipe consegue diminuir isso tudo. E aí eu vou mostrar para vocês alguns casos, né, de infecções em UTI, e de como a gente consegue conduzir, lembrando que os pacientes, geralmente, eles têm uma doença de base instalada, geralmente são pacientes que fazem uso de medicações de uso contínuo e que muitas vezes na UTI estão sob uso de medicações xerostomogênicas, que ressecam muito a boca e que levam esse pessoal a uma piora na qualidade de vida. E muitas vezes os próprios equipamentos, ou o tubo, ou a própria máscara para ventilação não invasiva, elas ressecam muito mais. E dentro da UTI nós temos a doença cárie, principalmente na UTI pediátrica, tá, pessoal? Uma realidade, assim, gritante das crianças neuropatas. Herpes, na verdade, doenças oportunistas, né, como a candidose, a herpes, muitas úlceras traumáticas, principalmente durante a intubação. Agora, na pandemia, aconteceram muitas intubações decorrentes, ou muitas úlceras decorrentes das intubações de urgência, porque os pacientes já vão morrendo muito rápido por causa das pneumonias, né, causada pela Covid. Aí vem doença periodontal, alterações salivares, mucosite, no caso dos pacientes oncológicos. E a gente sempre fala que tem que adequar essa boca, né? A boca é foco de infecção. E o paciente, ele não pode ter infecção a mais. Então, a gente tem que trabalhar, não só limpar a boca, mas realmente atender, conduzir. Então, a gente tem toda a questão da hipotonia, a dificuldade do tubo, de manipulação desse paciente. E aí, a gente é chamado, né, para conter hemorragias. Esse é o nosso dia a dia de UTI. Esse caso era a boca do pai do meu chefe. E aí a professora Ana Karina me chamou para ajudá-la. Então, são casos que a gente não tem como delegar para a equipe técnica. Um caso como esse,
A gente tem que fazer, e depois que a gente consegue, né, uma condição como essa, a gente delega para a equipe técnica dar continuidade. Então, línguas como essa, né, e trauma, isso é decorrente de trauma, e aí existe a necrose pós-trauma. Pacientes com Steven Johnson, aonde o laser ele veio de uma forma muito positiva, depois de 72 horas. Ai, ficou por trás, gente, me perdoem. Mas olha o que a gente já consegue depois de 72 horas de terapia fotobiomoduladora com laser. Mas assim, não é só pegar o laser e apontar. Eu preciso conhecer a dosimetria. Eu preciso saber se é para usar o laser vermelho, comprimento de onda ou infravermelho. Então, isso é odontologia hospitalar, tá? É saber conduzir lesões de trauma, é saber como usar dispositivos, né? Esse artigo é um artigo que eu gosto muito, da professora Juliana Franco, que foi feito lá no HC. Então, essas placas, esses protetores bucais que são usados para esporte, então, como a gente usa, eu vou mostrar para vocês uma adaptação, a toxina botulínica, que tem uma ação maravilhosa quando a gente trabalha com aumento do fluxo salivar dentro de UTI. Então, aqui, né, paciente, a gente corta, a gente faz uma adaptação dos protetores bucais, passa o tubo para a gente minimizar os traumas. E aí, muitas vezes, esses pacientes que a gente assiste na UTI, eles são deshospitalizados, eles passam para o atendimento domiciliar, e aí a gente precisa ir lá e atender também, né? Faz parte da odontologia hospitalar. Vocês estão vendo aqui uma paciente traqueostomizada, sendo atendida na casa dela. Aí vem a questão da onco, tá? Principalmente com relação ao laser. A gente precisa saber manejar e conhecer drogas antineoplásicas, quais as medicações que vão causar mais mucosite, como fazer uma laser profilaxia, como trabalhar com laser terapia, que é uma terapia fotobiomoduladora. Então, tudo isso, casos de osteonecrose, ou às vezes de osteoradionecrose. Então, como eu conduzo, principalmente com relação, quando o paciente me fala que toma Zometa, me arrepio toda, principalmente se for endovenoso, porque se eu tratar, eu tenho chance de fazer necrose. Se eu não tratar e eu tiver foco de infecção, o paciente vai ter necrose. E aí a gente trabalha muito com terapia fotodinâmica antimicrobiana, não é? Ou seja, APDT. E esse diagramazinho, ele está no livro do professor Paulo Santos, e aí ele sempre mostra o quanto uma condição sistêmica precária, ela produz uma condição bucal precária. E na hora que eu intervenho nessa boca, eu tenho um impacto positivo na condição sistêmica do paciente. Então, isso se aplica muito, por exemplo, na diabetes. A gente tem um exemplo clássico, o quanto um abscesso periodontal, por exemplo, aumenta de índice glicêmico. E o quanto, quando eu intervenho na boca desse paciente, eu consigo restabelecer e trazer um resultado positivo na condição sistêmica do paciente. Hipócrates já dizia isso, né? Que não tem como eu trabalhar o todo. Então, assim, pessoal, eu estou já terminando, tá? Mais um slide do projeto MDC, que é o projeto Meu Dentista em Casa. E aí, o professor Danilo Fialho, ele nos perguntava assim, será que uma proposta de um acompanhamento preventivo em domicílio, no hospital, será que isso seria interessante para um gestor? Um programa de educação continuada para os profissionais da enfermagem, por exemplo, num lar de idosos, que é o que a gente chama de IUP, plano odontológico domiciliar, serviço de hospital. Então, será que são propostas interessantes para vocês que estão saindo da instituição? Ter os stakeholders, que são, por exemplo, uma rede de relacionamento. Eu tenho, por exemplo, uma consultora de amamentação que me encaminha muito paciente para frenectomia em domicílio. Então, logicamente, que a gente forma redes de parcerias, onde dentistas que não são da hospitalar me encaminham pacientes que são para home care, por exemplo. Os próprios convênios de saúde, eles nos encaminham. Então, assim, quem é o nosso mercado de trabalho
Quem é que vai formar uma rede de relacionamento comigo? Tá? Equipe, gente. Isso se chama equipe. Mas para eu fazer parte de uma equipe, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Lembra do charlatanismo que eu mostrei lá atrás, né? A mulher lendo, tentando ler a bola de cristal. Não dá mais para usar isso. Nenhuma área da odontologia. Hoje o nosso paciente, ele conhece muito. Quando a gente vai avaliar o paciente, a família já sabe tudo do que a gente precisa fazer. E aí, para vocês que estão saindo, né, para o mercado de trabalho, não façam apenas odontologia, gente. Encantem os pacientes de vocês e a família e a equipe que trabalha com vocês. Então, a odontologia hospitalar é isso. Tem que conhecer, tem que ter um coração aberto para saber como conduzir, conviver com famílias, conviver com pacientes muito mais difíceis, mas que vale muito a pena. Então, eu deixo aí o meu e-mail. E uma frasezinha que eu adoro é que a gente tem que abrir os braços, né? Abraçar realmente as mudanças, e elas acontecem o tempo inteiro. Mas a gente não pode abrir mão dos nossos valores, que são valores éticos, morais, valores sociais, valores de amor, valores de doação e dedicação, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço as meninas da Liga. Meu Instagram tá aí. Tem também o do Instituto, que é o Instituto Glória Pimenta. E é sempre muito bom falar do que eu amo fazer. Espero que eu tenha mostrado para vocês um pouquinho do meu dia a dia de hospital, que não é só odontologia hospitalar, não é só UTI, o quanto a gente pode fazer dentro de um hospital e também no atendimento domiciliar, tá? Eu vou me desconectar da... Deixa eu só... Isso aqui já é outra aula, que não é mais com vocês. Interromper compartilhamento. E agora eu vou voltar para a plataforma. Meninas, terminei no prazo. Terminou certinho. Muito obrigada, Glória. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Thaís Albano, eu sou coordenadora de marketing. E eu quero agradecer a Glória, que deu essa palestra maravilhosa, sabe as palavras, um tema muito importante. Quero dar um recadinho também, o pessoal que quiser ganhar o certificado, é só responder o questionário que foi enviado no chat. Esse questionário vai ficar disponível por 20 minutos, meia hora. Além disso, quem quiser assistir a palestra depois, porque eu não pude assistir agora, nós deixaremos disponível por 24 horas, então dá tempo de assistir, é um tema muito importante, a palestra foi muito boa. Ai, Thaís, me manda também. Oi? Me manda. Não, eu queria me ver falando, eu não me vejo assim. Vai adorar, tava lindo. Obrigada. Foi feita com muito amor para vocês. Dá para ver, dá para ver. Glória, quer falar alguma coisa, Jéssica? Eu queria agradecer a Glória, a palestra foi incrível, todo mundo elogiando, todo mundo muito satisfeito, viu? Muito obrigada pela presença. E que o próximo momento você venha presencial na faculdade. Me chama que eu vou, eu tô facinha. Chamou, eu tô indo. A gente vai chamar assim, viu? Só no próximo momento, depois dessa pandemia, o convite vai ser feito. Muito obrigada, viu? Que bom que gostaram. Alguma dúvida, pessoal? Alguma que eu possa ajudar vocês? Alguma? Então, o pessoal aqui elogiou bastante, mas eu não vi nenhuma dúvida aqui. Eu acho que você conseguiu esclarecer tudo. Todo mundo ficou muito, muito bem satisfeito, bem esclarecidinho. Que bom, então. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm meu e-mail aí, podem me chamar, vocês têm meu contato. Parabéns pela Liga, parabéns pela iniciativa, né, por trazer um pouquinho da odontologia hospitalar. Não foquei tanto em UTI, até para que vocês conheçam todas as áreas da odontologia, né, hospitalar, e dentro delas entendo que tem um mercado de trabalho gritante no país inteiro. Nós temos espaço
nessa área. Hoje a gente tenta formar equipes de trabalho, né, Wilson? O quanto é difícil nós termos pessoas capacitadas, não para limpar a boca, pessoal. Limpar a boca, qualquer macaco treinado limpa, mas para realmente saber discutir diretrizes, saber discutir os casos, saber conduzir tratamentos de pacientes críticos. Essa é a diferença. Sim, é verdade. E nós vamos tentar trazer agora mais próximo o Odonto Hospitalar para dentro da nossa universidade. E a gente queria ter o prazer de ter você presencialmente com a gente aqui. Se Deus quiser, Wilson, se Deus quiser, nesses dias a gente se encontra. Muito obrigada. No hospital. Oi? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo, de coração. Fiquem na paz, muita saúde para vocês. A gente agradece. Olha só fazer mais uns agradecimentos finais. Mais uma vez a Glória, que a gente pode ficar aqui o dia inteiro agradecendo por essa palestra incrível. Agradecer também ao Wilson, lógico, nosso coordenador, que está sempre disposta, sempre apoia as nossas ideias, às vezes de última hora, mas a gente está sempre correndo atrás. Muito obrigada, Wilson. Agradecer aos membros da nossa liga também, que estão sempre dispostos a ajudar, que correram atrás. Essa palestra foi bem divididinha, todo mundo fez um pouco. Agradecer a todo mundo que, de certa forma, ajudou na divulgação, compartilhando nos stories, né, Facebook, WhatsApp, tudo. Agradecer a equipe de extensão da Unifenas, que está sempre disposta também a fazer os nossos banners, ajudar a compartilhar, né? Ao nosso coordenador, Marcelo Bertocco, que, nossa, não faltam palavras para agradecê-lo pelo trabalho incrível que ele faz com a gente. E também agradecer a todo mundo que assistiu, que está até agora. E espero que... Oi? Rapidinho, é porque surgiu uma dúvida aqui. O Oliver está perguntando se a senhora usa os mesmos materiais e quais equipamentos você utiliza para home care e para odontologia hospitalar. O consultório, Oliver, eu levo mais para o hospital a maletinha, que ela é menor, porque eu tenho ar comprimido do hospital para adaptar. Eu uso muito pouco, eu tenho um consultório que já tem um compressor embutido para trabalhar em home care. Mas eu confesso para você que eu uso muito pouco. Eu acho que é um investimento assim que a gente precisa repensar. Não dá para vincular o home care apenas, eu só vou fazer se eu tiver o consultório. Não. Eu trabalho muito, inclusive, com um motor que é usado por podólogos, que é o Beltec, aonde eu faço, porque no home care eu faço muito mais um tratamento minimamente invasivo. Eu trabalho muito com curetas, eu trabalho muito com raspagem, algumas vezes extração. A gente não faz muita restauração que eu preciso usar o motor, mas eu tenho os dois consultórios. Eu tenho um consultório que é a maletinha, que eu levo e faço adaptação no hospital, que é que eu mostrei a imagem para vocês, e tenho um consultório portátil com compressor, que eu ligo na tomada da casa do paciente. Com relação aos materiais de consumo, sim, os mesmos que eu uso no centro cirúrgico são os que eu uso na UTI, são os que eu uso no home care, que são os que eu uso no consultório. Logicamente que dependendo da área que eu sempre faço uma consulta inicial, e dependendo dessa consulta inicial, eu me programo para fazer, não dá para levar tudo todas as vezes, né? Hoje, por exemplo, eu fui, que eu fiz o primeiro procedimento, eu fiz uma raspagem, eu já sabia que era uma raspagem, e já sei que na próxima ida minha, eu vou precisar fazer a extração do 24. Então, a gente tem que se programar, tem que se organizar para não estar carregando o mundo nas costas, né? Então, realmente, mas com relação ao consultório, geralmente, eu levo o pequenininho para o centro cirúrgico e levo o maior para o domicílio, mas eu uso muito pouco o consultório maior, muito pouco mesmo. Jéssica, tem mais alguma pergunta? Não, certinho, então. Acho que era só isso. Pessoal, então a gente vai estar mandando aqui agora no chat o formulário. Então, vocês preenchem e depois a gente vai enviar no e-mail de vocês o link para vocês acessarem o certificado. E muito obrigada, Wilson, obrigada, Thaís, obrigada novamente a Glória. Em breve a gente vai realizar outra palestra e a gente divulga novamente e espero vocês na próxima. Deus quiser. Grande. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.